Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O país se acostumou a ouvir quase que diariamente pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, pelos sites, pelos blogs, a expressão Operação Lava Jato, as fases da Operação Lava Jato, que ganham denominações da Polícia Federal. Toda vez que a Polícia Federal vai fazer uma operação, ela dá um nome. Esses nomes, não é, são amplamente divulgados pela imprensa e isso cai, muitas vezes, inclusive, no gosto das pessoas que no dia a dia estão a comentar. A Operação Lava Jato, ela domina o noticiário brasileiro já há mais de ano. A gente aprendeu também com a Operação Lava Jato a falar em delação premiada. Delação premiada, que é um instituto legal que foi estabelecido por uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Portanto, no primeiro governo da presidente. A presidente que conseguiu reeleição para o segundo mandato. Mas o que é mesmo delação premiada? Que requisitos, que regulações existem? Ela é uma boa lei? Ela é uma lei que está possibilitando, por exemplo, que a sociedade brasileira e a justiça brasileira consiga desvendar um dos crimes mais complicados, que é o crime de corrupção, o crime de lavagem de dinheiro, que a Operação Lava Jato tem conseguido com relativo sucesso, na palavra de muitos juristas, graças ao Instituto da Delação Premiada, que é quando um indivíduo que está no meio de um processo criminoso, ele opta por contar detalhes da operação para ter em seu benefício a redução de pena. Com base na delação premiada, que é feita perante a justiça, na presença de advogados, do Ministério Público e do juiz que está presidindo o feito, no caso da Operação Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro, lá de Curitiba, essas delações têm levado, inclusive, a que a Justiça Federal ela consiga, inclusive, a recuperação de parte do dinheiro desviado. Uma grande parte desse dinheiro, inclusive, já foi, entregue à própria Petrobras, que é a empresa lesada pelos atos criminosos que estão sendo aí fartamente expostos pela imprensa através até dos vazamentos das chamadas delações premiadas. A gente vai falar sobre este assunto porque a Operação Lava Jato, a delação premiada, os escândalos que cercam a Petrobras estão ligados, direto ou indiretamente, a uma crise política agravada com uma crise econômica que estamos a vivenciar e que culminaram com amplas manifestações realizadas ontem, domingo. Essas manifestações, elas entraram num calendário, foram já 3 manifestações realizadas no governo da presidente Dilma Rousseff e que já abrem em praça pública a bandeira de um impeachment presidencial, que é um negócio complicado de ser operado do ponto de vista legal. A gente também vai falar deste assunto, porque eu estou aqui com 2 especialistas, são 2 professores, são doutores em Direito e são especialistas neste assunto. Eu recebo aqui com prazer, no Questão de Ordem de hoje, o professor doutor da Universidade de Fortaleza, professor Martônio Montalverne. Ele também ele tem pós-doutorado, inclusive, e é procurador do município da cidade de Fortaleza, já foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, procurador-geral do município de Fortaleza entre 2006 e 2012 e coordenador da área de Direito na CAPES entre 2011 e 2014. O doutor Martônio é professor titular da Universidade de Fortaleza, tem experiência na área do direito, com ênfase em direito constitucional, atuando principalmente nos temas Supremo Tribunal Federal, jurisdição constitucional, poder judiciário, democracia brasileira e direito constitucional e história do pensamento constitucional brasileiro. É autor de ensaios, pareceres e traduções publicadas e organizador de obras. Aqui comigo também o professor doutor Emerson Castelo Branco, que também é defensor público do Estado do Ceará. É doutor em Direito Constitucional e atua, como eu disse, na Defensoria Pública. É professor dos cursos de pós-graduação da Unifor, da Universidade Vale do Acaraú e da Escola Superior do Ministério Público. Professor também do curso de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia e professor titular do curso de Direito da Unifor da Faculdade 7 de Setembro. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal e Processo Penal. Está no ar o programa, vamos falar hoje sobre aspectos históricos, constitucionais, criminais, envolvendo a Operação Lava Jato,
O Mensalão, que segundo a imprensa está a relatar, deu origem ao tal do Petrolão, e também o que está muito em voga, principalmente depois das manifestações de ontem, um impeachment que poderia ser tentado no Congresso contra o governo da presidente, contra o mandato da presidente Dilma Rousseff. Você participa do programa a partir de agora pelo nosso endereço eletrônico, que está aí no seu vídeo. Você pode interagir com a nossa produção, comentar os assuntos que eu vou tratar a partir de agora com meus dois convidados e sugerir temas para futuros programas. Amanhã, inclusive, o Questão de Ordem vai dar sequência a esse debate, só que amanhã eu vou receber dois cientistas políticos que vão fazer uma avaliação e uma análise conjuntural, política, sociológica, dos impactos e das repercussões das manifestações realizadas ontem em todo o país. Eu receberei aqui os professores doutores Uriban Xavier e João Paulo Bandeira, que são cientistas políticos muito conhecidos na cidade de Fortaleza. Doutor Martônio, muito boa noite. Doutor Emerson também, seja muito bem-vindo. Boa noite. Doutor Martônio, vamos começar do início. Vamos falar da Lava Jato. A Operação Lava Jato é um belo exemplo de um bom funcionamento de instituições do Estado brasileiro do direito. A Justiça Federal, no caso, a presença do juiz Moro, o Ministério Público, que é o Ministério Público, autor da ação penal, etc. E a Polícia Federal, que é um organismo também do Estado brasileiro. A Lava Jato é um sucesso ou o senhor faria algum reparo? Eu acho que, antes de mais nada, Renato, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e aos telespectadores, perdão, que nos acompanham. Para nós podermos, principalmente numa perspectiva acadêmica, para que eu pudesse emitir uma opinião mais segura a respeito não só da Operação Lava Jato, mas de outros desses casos mais polêmicos, era necessário que a gente tivesse acesso oficial àquilo que acontece. Aos autos, aquilo, né? O que nós sabemos são questões veiculadas pela imprensa, portanto, corremos o risco, né, de não sermos, na perspectiva de se trabalhar racionalmente, né, corremos o risco de alguma imprecisão, né, que são as informações que nós temos. É claro que é bem-vindo qualquer operação, qualquer elemento que fortaleça e que, primeiro, que recupere a transparência do Estado brasileiro e que fortaleça as nossas instituições. Eu acho que o mais importante que nós temos é mantermos, né, sobretudo, o andamento das apurações no âmbito da institucionalidade e não fora da institucionalidade. A democracia se realiza quando o conflito, característica de democracia é conflito, quando os conflitos se resolvem nessa institucionalidade. Então, claro que a Operação Lava Jato não tem como não deixar de ser importante. Agora, nós temos visto críticas à Operação Lava Jato, tanto de juristas mais conservadores, quanto de juristas mais progressistas. Eu creio que ninguém O exagero da prisão neutro. Seria uma crítica? Ninguém é neutro, mas todos temos a obrigação de sermos imparciais. Nem mesmo juízes são neutros, nem membro de Ministério Público, nem de Polícia Federal. Todos temos as nossas posições. Agora, o que eu penso é que no âmbito do desenvolvimento das atribuições institucionais nós devemos ser imparciais. Então, por exemplo, vazamento o chamado vazamento seletivo. Isto é uma deficiência grave. A acusação de vários advogados que trabalharam na Operação Lava Jato e que reclamaram, por exemplo, do cesseamento à defesa e do excesso de prazo das prisões preventivas declaradas. Advogados que reclamam que seus presos são espionados ilegalmente enquanto conversam nas celas. Ou seja, todos esses aspectos são comprometedores, realmente, de direitos e garantias individuais. Isso não são só detalhes, porque isso influencia no julgamento. Por exemplo, nós temos isso, está no site. Mas então tudo vai ser anulado. Eu espero que não. Muitas das provas eu espero que não, mas não é um precedente. Recentemente, nós tivemos isso na operação relativa ao Banco Santos. Ou seja, onde houve uma anulação do processo por conta desses vícios. Nós tivemos, por exemplo, isso está no site do Tribunal Superior Eleitoral, a campanha da presidente Dilma Rousseff recebeu em números redondos 28 milhões de reais dessas empresas que são investigadas na Lava Jato. A campanha do principal adversário, o candidato Aécio Neves, recebeu 39 milhões. Qual o tratamento que se dá no âmbito daquilo, repito, com a ressalva do que a imprensa fala? Nós não precisamos ir muito longe. Nós temos dois pesos, duas medidas para esses dois aspectos.
Então essas coisas é que terão de ser esclarecidas. É óbvio que muita coisa, na verdade, só virá ao final, quando sair o julgamento, quando nós tivermos as decisões. E, claro, respondendo à sua observação, aliás, o nome correto, o Emerson pode me corrigir, é a colaboração premiada, né, que é o termo, eu usei o termo mais legal, o termo legal que você tem. Tem razão. Né? A colaboração premiada, ela tem se mostrado um mecanismo importante, não só no Brasil, mas em outras sociedades. Aliás, por isso que ela foi transplantada para a realidade brasileira. Colaboração premiada. A colaboração premiada... Aqui no artigo 3º, capítulo 2 da lei. É o que nós temos na lei. E, entre outras coisas, um aspecto central da colaboração premiada é que ela não faz prova absoluta. A colaboração premiada é um indício para a investigação, um indício importante, mas ela não pode fazer provas absolutas, não é, contra a presunção de inocência. Recentemente eu tive aqui na publicação de um livro muito importante... Mas geralmente ela tem acontecido, me permite só interferir, doutor Martoni, pelo que a gente está acompanhando pela imprensa, as colaborações premiadas ou delações premiadas, usando o termo que está vulgarizado, popularizado no Brasil pela imprensa, elas têm ocorrido no âmbito da Operação Lava Jato, mormente depois que o Ministério Público Federal, com base nas suas investigações e inclusive nos mandados de busca e apreensão, ele tem conseguido reunir indícios e até provas do envolvimento de algumas pessoas em atos criminosos, e com base nessas provas se faz inclusive o juízo. O próprio juiz decreta a prisão. Essas prisões, em sua grande parte, estão sendo mantidas pelos tribunais superiores. Isso é um dado significativo. As prisões decretadas pelo doutor Sérgio Moro, poucas foram revisadas pelo STJ e até mesmo pelo ministro Teori Zavascki, que é quem cuida da Operação Lava Jato no âmbito do Supremo. Ele é um ministro designado para isto e que recebe em grau de recurso, inclusive, contra as prisões decretadas. Muitas das prisões, a maioria delas tem sido mantidas, o que passa a impressão de que o juiz está agindo tecnicamente e não extrapolando do papel dele juiz. Agora, as delações geralmente estão ocorrendo depois que o Ministério Público já tem robustas provas incriminadoras contra alguns desses e que eles, se vendo, digamos assim, encurralados e pressentindo uma condenação que fatalmente virá, eles então tomam a iniciativa de fazer a colaboração premiada, pelo menos é o que a gente tem percebido. E aí o Ministério Público, com a colaboração premiada, vai mais a fundo e termina, digamos assim, revelando, como já se ficou fartamente comprovado pelas exposições dos procuradores federais, os esquemas de criação de empresas fantasma, offshore, não sei aonde, que o dinheiro sai daqui, vai para lá, volta, não sei o quê. Enfim, é um negócio meio complicado, mas que o Ministério Público tem conseguido, inclusive, recuperar parte de dinheiro que já estava depositado, inclusive, no exterior. Deixe-me apenas concluir. É claro que tem isso, mas há o outro lado do discurso dos advogados que participam disso. Como, por exemplo, a advogada Dória Cavalcante, que enfrentou o juiz Sérgio Moro, não só isso, como delegados da Polícia Federal. Ela é apenas um exemplo de vários outros advogados que chamam a atenção, por exemplo, para a delação premiada ocorrer durante a fase prisional. Aliás, já se fala na reforma dessa legislação para que o preso, aquele que está mantido em condições de uma prisão excessiva, isso funcionar como uma pressão para que ele faça uma delação premiada e, nessa perspectiva, ele venha a incriminar outras pessoas que não tenham relação, ou seja, que apenas eventualmente se relacionam. Hoje, por exemplo, o presidente da Queiroz Galvão afirmou no seu depoimento que não havia pagamento de propina ao almirante Otton Luiz Pereira da Silva, ou seja, uma grande figura do programa nuclear brasileiro. Hoje mesmo ele já fez esse depoimento dizendo que não haveria isso, e o almirante teve a sua prisão convertida e depois voltou à prisão novamente para uma prisão preventiva. Então são esses vários aspectos, né, que estão na pauta e que chamam a atenção, principalmente de advogados de todos os matias e dos advogados que trabalham especificamente no Lava Jato. Nós, repito, os elementos de que eu disponho aqui são extremamente limitados porque, claro, são as informações da imprensa. Então nós não sabemos especificamente o que nós temos nos autos dos processos. Doutor Emerson, a lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Esta é a lei que estabeleceu no Brasil
a colaboração premiada, conforme a lei cita, e que está popularizado como delação premiada. Renato. É uma boa lei, doutor? Eu iniciaria até porque eu sou especialista nessa área. É uma boa lei. Renato, boa noite aos boa espectadores. Noite. Nós estamos com uma legislação, pela primeira vez, através da Lei 12.850, nós temos uma legislação capaz de combater os denominados delitos societários. O que são delitos societários? São aqueles delitos chamados de invisíveis. Quando você tem um homicídio, quando você tem um latrocínio, um roubo, normalmente nós temos provas testemunhais, são os delitos de sangue. A prova é um tipo de prova que é relativamente fácil de ser produzida. Mas nos delitos societários, que são crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais e os delitos de corrupção, nós temos uma cortina de fumaça. Então veja, nós não tínhamos antes mecanismo algum que gerasse a produção de provas nesse tipo de delito, nesse rol de delitos societários. Essa lei é uma lei muito importante e especificamente, porque obviamente a lei de combate às organizações criminosas, a lei 12.850, não se resume à colaboração premiada. Sim. Mas a colaboração premiada eu considero um marco nas provas no processo penal. Antes não tinha isso. Não, na verdade nós tínhamos antes a delação premiada na lei dos crimes hediondos, mas sem nenhum tipo de regulamentação. Nós tínhamos também em outras legislações, mas só a previsão sem a regulamentação. E a lei 12.850, ela traz a colaboração premiada com a regulamentação do Instituto. Eu considero esse meio de prova um dos mais importantes, se não o mais importante aqui da nossa legislação, da história da nossa legislação processual. Por quê? Porque sem essa lei, a Lava Jato não teria alcançado sem essa lei, a Lava Jato não chegaria nem na metade de onde chegou. Nem na metade. Se chegaria, digamos, aos políticos que chegou. É uma lei fundamental, que, na verdade, é uma cópia dos norte-americanos? Agora, os norte-americanos, eles são muito preocupados com a praticidade, em resolver o problema. Essa lei, a delação premiada, eu faço todos os elogios, inclusive eu estou publicando um livro em outubro sobre colaboração premiada, sobre esse instituto, porque eu considero um marco na história das provas no Brasil. Inclusive, aqui eu quero rebater e refutar as críticas que se faz à colaboração premiada no aspecto da ética. Inclusive, num debate que eu fiz com um professor de direito penal, ele foi dizer que era antiético. Era antiético você ter um delator delatando outras pessoas. O que é a ética, afinal de contas? Na sua acepção mais simples, a ética é a conduta que se espera das pessoas. Eu, particularmente, espero de um criminoso que ele faça essa redenção. Mas não é uma redenção porque ele está, do ponto de vista do seu coração, arrependido. Não. É uma troca. A delação premiada é uma troca. Inclusive, é uma troca, é bom que os telespectadores saibam, que pode resultar para o delator na diminuição da pena ou até no perdão judicial. Ele pode receber o perdão total da pena. Você pode ter uma pessoa que seria condenada, por exemplo, a 19 anos, 16 anos, e essa pena, somando todos os crimes que ela praticou de 19, 16 anos, pode ser perdoada. Agora, veja bem, em troca o Estado recebe o quê? Em troca, o Estado recebe informações, um conteúdo que seja relevante suficientemente para chegar às outras autorias, para recuperar o produto do crime, para possibilitar o desmantelamento da organização criminosa. Tem que ser relevante suficientemente para isso. E é preciso que se diga o seguinte, não basta só dizer, olha, foi o João, foi o Pedro, foi o Cicrano, porque existe o contraditório e a ampla defesa. Claro. Obviamente, essa informação tem que ser verificada, essa informação tem que ser contraditada, daí porque a delação premiada, ela tem que se encaixar dentro do sistema de direitos. E ela tem que ser aceita pela autoridade da justiça. Né? Não é só o sujeito chegar e dizer, eu quero contar, e não é bem assim. Porque, na verdade, quem propõe é o delegado de polícia, ou se já existe ação penal, ou antes mesmo da ação penal, o promotor de justiça.
E quem vai homologar o acordo, na presença do advogado de defesa da pessoa, claro, é o juiz. Então, na verdade, não é o Sérgio Moro que propõe. É porque tudo agora é o Sérgio Moro. É como se fosse o Sérgio Moro... Inclusive, o próprio Teori Zavascki, ele chega a referendar... Na verdade, não é nem o Sérgio Moro. Porque, na verdade, quem vai homologar é o Supremo. É o Supremo, é o Teori Zavascki. É o Teori Zavascki. Está homologando no caso aí da Lava Jato, porque ele está designado pelo plenário do Supremo. Exato, é o Supremo Tribunal Federal. Mas é porque todo mundo fala assim, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro. É como se o Sérgio Moro fosse fazer uma denúncia, é como se o Sérgio Moro fosse julgar. Quem julga é o Supremo. Ele ganhou notoriedade por razões óbvias. Né? Não. Quem julga é o Supremo naqueles casos... Foram prerrogativo de função. Naqueles outros que não... Ele mesmo julgou. Tanto que hoje mesmo ele deu sentença condenatória já por Severo e mais uns três. O Fernando Baiano. Só para pontuar aquela questão, sim, professor Martoni, a grande questão é a seguinte... De ética não pode ter esse negócio da ética, porque é uma lei que fere a ética. E a grande questão é a seguinte... Não é tão simples assim, Renato. Não se trata de ferir a ética, se trata de ferir objetivamente os direitos e garantias fundamentais que nós temos na Constituição. Então isso é importante. Não é dizer simplesmente... Mas a lei não é constitucional, doutor Martoni? Ela é constitucional, mas ela tem que ser compatibilizada e aplicada com aquilo que o artigo 5º da nossa Constituição diz. Então não é simplesmente dizer, não é ética. Não, isso é um aspecto importante. Senão do que se viria um instrumento legal desse, se ele não pudesse ser compatibilizado com a Constituição. Aliás, nós temos até o contrário, porque como nós sabemos qual é a inspiração da Lava Jato, inclusive reconhecida pelo próprio juiz Sérgio Moro, nos escritos dele, a Operação Mãos Limpas da Itália. Que usou, inclusive, Qual foi o resultado da Operação Mãos Limpas na Itália? Primeiro aspecto, a Itália deixou de ser a quinta economia do mundo, hoje está atrás da nossa. Segundo aspecto, o que é inadmissível no âmbito da Lava Jato, a punição das nossas empresas... Só um instante, deixe-me concluir. E da nossa tecnologia nacional. Mas qual é a saída, então, doutor? Terceiro, calma, a saída não. A saída para o problema de corrupção, vamos desculpar. Professor, deixa eu só concluir. Só uma questão de ordem aqui. Só uma questão de ordem. O senhor acabou de atribuir um problema econômico da Itália para a Operação Mãos Limpas. Sim, que houve. Mas porque houve na Itália, do mesmo jeito que houve, dado o envolvimento das empresas, houve o que se encaminha para também ocorrer no Brasil, o que é um equívoco, que é a penalização da pessoa jurídica, a penalização da empresa pelos atos de gestão dos seus gestores. Esse é o problema que não pode acontecer, que nós não podemos permitir que aconteça aqui. Mas nós tem os não podemos, acordos de leniência que estão sendo gestados? Pois é, mas o Ministério Público tem se posicionado contra. Nós não podemos permitir, por exemplo, que empresas como a Odebrecht, como essa grande empresa, não é só porque ela é uma grande empresa, é porque ela gera emprego nacional. Qualquer país faz isso para proteger sua tecnologia e seu desenvolvimento nacional. E o Brasil não está fazendo. O problema, eu agora retomo a sua pergunta, qual é a solução? Eu digo, olha, é importante o combate à corrupção, é importante essa legislação, é importante tudo isso que está acontecendo. Agora eu lhe digo, e pode parecer, meu pesado Emerson, que eu esteja aqui apenas querendo tangenciar a discussão, mas não é. Isso se trata de uma discussão sobre o papel do Estado que nós queremos. É mais amplo do que isso. Porque nós temos hoje um Estado no hemisfério ocidental que ele é instrumentalizado pelo poder político e econômico privado. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, na Espanha há um escândalo terrível agora, com a mesma Siemens, que tem um escândalo em São Paulo, ou seja, com exatamente o Partido Popular do primeiro-ministro Rajoy, já teve, pelo pedido pela sua fiscalia, não é? Como se chama na Espanha, há 42 anos de prisão de duas de suas deputadas. Mesma coisa que aconteceu depois de 13 anos do governo do Partido Socialista Obrero Espanhol de Felipe González. Então, isso permeia todo esse cenário. Então, a reflexão que a sociedade brasileira tem que fazer nesse momento não é só a respeito de Operação Lava Jato, não, mas qual é o tipo de Estado que nós queremos, qual é o tipo de autoridade interventiva que nós queremos. Isso é que é importante e é um debate que não está sendo feito. É um debate, por exemplo, econômico e político, na medida em que a Operação Lava Jato atingirá o PIB brasileiro, claro. Então, como que você vai tratar essas empresas? Mas o PIB foi derrubado agora, doutor, pelas fragilidades pela crise econômica mundial. Claro, e também pelo papel das empresas, pela perda de capital das empresas e da capacidade Agora, a grande pergunta que o nosso telespectador está vendo é sim, então, alguém pode estar entendendo, e eu tenho certeza que não é esse o seu propósito, como o seu arrazoado, mas alguém pode estar entendendo, bom, então o doutor Martoni propõe o quê? Que parem as investigações
para a gente não atacar as empresas, etc? Não, não está se dizendo isso. Não, o que está se dizendo é que se tem a racionalidade, primeiro passo, que se tem a racionalidade nesse processo. Que se veja que esse é um processo, como não poderia deixar de ser. O senhor se lembra, doutor? Calma, deixe-me concluir. Como não poderia... É um processo político e econômico. Isso não é como se sair. Direito constitucional nada mais é do que direito político. Quando a gente fala de Constituição, nós estamos falando de política. Tem nenhum problema disso. Porque nós estamos falando no Brasil de política democrática. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a Lava Jato tem seus desdobramentos. Por exemplo, o Ministério Público fez de tudo para impedir os acordos de leniência com as empresas. Ou seja, e faz de tudo para impedir que essas empresas continuem atuando. O que é que o Brasil tem fora essas empresas? São fundamentais para a expansão da economia brasileira, da tecnologia e do desenvolvimento da tecnologia nacional, que, aliás, é o que está no artigo 219 da nossa Constituição. O mercado interno nacional é um patrimônio do povo brasileiro. Isso é um aspecto importante. Eu acho que é um preço que se tem que pagar num determinado momento histórico. Uma coisa não é compatível. Mandar corruptos para a cadeia não é incompatível com a cadeia econômica produtiva. Historicamente, no Brasil, esses crimes sequer geravam ação penal. E quando geravam ação penal, não resultavam em nada de efetivo. Normalmente os tribunais superiores absolviam essas pessoas. Então dificilmente você tinha a prova, sequer você tinha a prova. A precariedade da prova era imensa. Então, eu nunca vi. Obviamente eu tenho 38 anos, eu não tenho 70 nem 80 anos, mas eu nunca acompanhei, nem mesmo lendo livros de história, um momento em que nós tivéssemos um marco político na história em que gerasse criminalização de determinados crimes que sempre foram seletivos. A justiça penal é seletiva. Nós só punimos no Brasil, somente se pune delito de sangue. Então você tem até um dado interessante, nós temos, já faz tempo, a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Dificilmente alguém é responsabilizado penalmente. Em matéria de sonegação fiscal, você tem pessoas que sonegam empresários que chegam a gerar fraudes fiscais de mais de 100 milhões de reais. Sabe como é que se resolve? Se faz um parcelamento fiscal em 16 anos e extingue-se a punibilidade. Mas isso está na lei, Anderson. Mas tudo bem, mas veja... A possibilidade é uma possibilidade legal. Bem, mas é uma seletividade da justiça penal. É porque eu vou ter que fazer aqui um intervalo rápido. A gente volta já e continua esse assunto que está muito interessante. Estou aqui com o doutor Martônio Montalverne e com o doutor Emerson Castelo Branco, meus convidados hoje aqui no Questão de Ordem. Eu vou para o intervalo. A gente volta já. O que faz... Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui com o doutor Martônio Montalverne, que é professor, doutor da Universidade de Fortaleza, é procurador também no município, procurador de carreira, e o doutor Emerson Castelo Branco, que é defensor público e também professor, doutor de Direito Constitucional, atua na área com ênfase do Direito Penal, e o doutor Martônio na área, principalmente, do Supremo Tribunal Federal, Jurisdição Constitucional, Democracia Brasileira, Direito Constitucional. Nós estamos falando sobre Lava Jato. Já eu quero falar também um pouco sobre a questão do impeachment, dessa ideia, não é, que ganhou força a partir de ontem, a história do impeachment. Recebeu informação hoje de que deputados querem acelerar uma abertura de um processo de impeachment dentro da Câmara dos Deputados com base em decretos assinados pela presidente Dilma, que teria lançado mão de recursos não autorizados pelo Congresso, o que configura uma pedalada fiscal e o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Essa notícia é de hoje à tarde, de Brasília, como desdobramento político, evidentemente, das manifestações de ontem em todo o país. Bom, doutor Martônio e doutor Emerson, num despacho em que negou o relaxamento da prisão do Marcelo Odebrecht, o doutor Sérgio Moro, e isso foi publicado na imprensa, disse, contraditando os advogados de defesa que pediu o relaxamento da prisão, dizendo que o empresário sofreu chantagem, foi vítima, na verdade, de chantagem daqueles dirigentes da Petrobras que exigiu o pagamento das propinas sob pena de prejudicar a empresa em licitações e na assinatura de contratos, etc, etc. No despacho, o juiz Sérgio Moro disse que quem é alvo de chantagem, de algo ilícito, deve procurar a polícia e não as sombras para fazer acordos escusos como os que foram celebrados, segundo o juiz, pela construtora Odebrecht e as diretorias operacionais da Petrobras que ensejaram
contratos vultuosos que foram para o Odebrecht, mediante o pagamento da propina, que aí a propina vai para lá, vai para cá, volta para lá, vai na bolsa não sei de quem, e a Lava Jato, ela está muito nessa questão. Ou seja, isso não é justificativa, doutor Martins. Dizer, o empresário diz, olha, eu fui chantageado, ou eu pagava ou eu perdi os contratos. Vai, como é que você entra numa chantagem, entra num jogo espúrio do pagamento de propina, sabendo que isso é ilegal? É claro Então, que isso não é defesa de ninguém. Não, é claro que isso não é argumento, como também não é argumento a fundamentar a decisão de dizer na subjetividade do magistrado. De dizer que não, que procure a polícia. Ele sabe que não é assim, ele sabe que ele não pode procurar a polícia, no outro dia o problema está resolvido, no outro dia ele está tendo tranquilidade de investimentos, no outro dia ele está tendo o mundo ideal, no mundo dos negócios internacionais, principalmente numa empresa do porte da Norberto, da empresa Odebrecht. Então o magistrado também sabe disso. Então se tem idealismo de um lado, tem idealismo do outro lado. Esse, aliás, é o grande problema, não estou dizendo só desse caso, mas é o grande problema de várias decisões quando se coloca na mão de uma autoridade o subjetivismo da decisão. O Estado de Direito não permite eu julgar conforme a minha consciência, eu aplicar a lei conforme a minha consciência, porque eu sou magistrado ou porque eu sou aplicador da lei. Eu digo muito para os meus alunos, nós, advogados, promotores, juízes, nós não achamos nada. Você sabe quem é que acha as coisas? São os nossos políticos. Quando nós votamos nele e eles elegem, por exemplo, aprovar ou não uma lei de colaboração premiada, aprovar ou não direitos e garantias fundamentais. Então, quem acha alguma coisa é quem tem o poder democrático do voto e não quem não tem o poder democrático do voto. Então, é nesse sentido que eu vejo que ainda, até onde, repito, assim como você, Renato, como o colega Emerson, eu repito, eu prefiro ver a manifestação concreta daquilo que objetivamente se tem para que se pudesse analisar. Por exemplo, o acórdão do julgamento da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecida como mensalão, são mais de 8.000 páginas. Eu mesmo já escrevi algum artigo sobre isso, outros colegas também, mas até hoje ainda tem colegas da academia que se debruçam sobre isso porque é muito complexo. São vários momentos para se fazer. Então, talvez hoje é que a gente, aliás, daqui a algum tempo, é que nós, com relativa segurança, possamos vir a dizer como é que foi o julgamento. Foi um julgamento de exceção, não foi? Foi isso ou aquilo? Houve cesseamento de defesa ou não houve? Por quê? Porque há, efetivamente, um dado objetivo, que não é, claro, uma publicação de imprensa. O que eu acho que não pode acontecer, Renato, sim, e aí é preciso realmente o telespectador pensar nisso que eu vou dizer agora, o que não pode acontecer é uma prisão ser decretada para a pessoa ser constrangida ou coagida ao ponto de fazer a delação. De fazer a delação. Isso aí não. Imagine só você pensar o seguinte, como às vezes você poderia pensar, eu vou prender, olha, é o seguinte, vem cá, eu te solto. Na hora que você delatar, eu concedo a liberdade. Isso aí é um absurdo. É um absurdo completo. Mas isso está acontecendo. Não. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Sim, está. Não. Quando as delações são negociadas, aí converte a prisão em prisão domiciliar, em prisão desse tipo, está acontecendo. Mas aí vem aquela questão. Eu não posso afirmar isso porque me falta dado concreto. Eu estou colocando aqui academicamente no aspecto da hipótese. Nem houve nenhuma decisão do Supremo contraditando o juiz alegando isto também. Isso não aconteceu, pelo menos até agora. Não, ainda está no grau de recurso, porque as decisões agora que foram proferidas, então elas têm um certo caminho. Perfeito, as prisões foram mantidas. 90% das prisões, várias foram mantidas. Pelos tribunais superiores. Na verdade, veja bem, é como eu disse, você não pode utilizar a prisão para coagir a pessoa para que a pessoa faça a colaboração. Isso aí não. Agora, o fundamento dessas prisões, normalmente, é para evitar que essas pessoas elas prejudiquem a instrução criminal. Não é porque ela pode fugir, não é porque você tem a ordem pública, até porque todos são basicamente primários. Para que o telespectador entenda, essas prisões são decretadas para que essas pessoas não possam influir na prova. Como é que é influir na prova? Ei, cara, vem cá. Eu te dou tanto para você ficar de bico calado. Influir dessa forma. Com propina, com... Sei. Usar o poder econômico que tem. Usar o poder econômico que tem. Para interferir no processo. Aí você me pergunta, essas prisões são prisões que estão dentro da, entre aspas, normalidade das prisões que são decretadas no Estado brasileiro? Com certeza. Com certeza. No Brasil, a regra é diferente
da regra constitucional. A regra da realidade é diferente do idealismo normativo. No idealismo normativo, nós temos a presunção de inocência. E no Brasil, como é? E a prisão no Brasil, é exceção. não. No Brasil, a prisão ela é regra. Ela não é a exceção. No Brasil, se decreta prisão como regra. Então, veja, dentro do contexto daquele, vamos dizer, daquela pessoa hipossuficiente que é atendida pela Defensoria Pública e tem a sua prisão preventiva decretada, a prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro, ela está dentro da, entre aspas, normalidade que nós temos no Brasil. Dentro do que é comum. Ou seja, prende como regra. Ou seja, o juiz está apenas utilizando a regra que existe. Ele não está... Ele não está inventando a moda. Não está inventando a moda. Isso já acontece com todo mundo. Com todo mundo isso já acontece. Você vê, a pessoa é presa em flagrante, qual é a regra? Converte em prisão preventiva. Doutor Emerson, me diga uma coisa. O caso em específico do José Disseu, muita gente questionou, mas ele está sendo preso, ele não já foi preso, quer dizer... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O José Disseu é condenado no mensalão e foi preso agora. Não, ele estava em prisão domiciliar. E o ministro Luiz Roberto Barroso disse que que a prisão poderia ser cumprida em Curitiba. Em Curitiba, e ele foi para lá. No caso de uma nova condenação, isso pode traduzir em prejuízo para ele na tal da prisão domiciliar, se ele for novamente condenado, nas acusações que pesam sobre ele agora na Lava Jato, porque ele não é mais primário, não é isso? Não, na verdade, ele é primário, sim. É porque... Ele é primário ainda? Não, porque, veja bem... Ele não tem condenação transitada em julgado? Quando é que a pessoa não é considerada mais primária? Eu não sei se vai cair no caso dele, certo? Depois que a pessoa é condenada numa sentença transitada em julgado, ou seja, para o telespectador entenda, não cabe mais recurso, você foi condenado... No caso do mensalão, ele não foi... Pronto. Aí depois da condenação transitada em julgado, ele tem que praticar um novo fato criminoso. Não pode ser um fato criminoso anterior. Sim. Tem que ser um novo fato criminoso. O caso da Lava Jato, a acusação sobre ele foi, no bojo, inclusive, do próprio julgamento do mensalão, ele teria praticado o ato criminoso. Pois é. Se foi antes do julgamento, em definitivo, ele continua primário. Se foi já depois do julgamento, em definitivo, ele é reincidente. Aí eles teria prejuízo na prisão domiciliar. Teria prejuízo. Ele perderia vários prejuízos. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o doutor Martoni e o doutor Emerson Castelo Branco. A Lava Jato não tem prazo para terminar, tem, doutor? Não tem prazo não. Isso não existe. Já estamos com 1 ano de Lava Jato. Já. Pode demorar até 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque novas delações estão surgindo aí, já informações de outras delações e na verdade, novos fatos. E na verdade... Eles trabalham a Lava Jato em fases, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Que processualmente não existe. O que não existe, é verdade. Isso é mais uma denominação midiática. O processo não tem uma primeira fase, nada disso. É porque você pode ter pessoas denunciadas, aí depois surge o nome de outro, aí já é outra denúncia, outro processo, e por aí vai. Pode ter... Agora, o caso do Sérgio Moro ser o juiz do feito, é porque ele começou a investigação com ele, não é? Ele começou a investigar o caso do doleiro e foi dali que surgiu tudo. Aí, por isso, o caso caiu na mão dele e ficou na mão dele. Mas esse é um outro aspecto que vários advogados também reclamam e acredito que arguirão isso nos recursos, né? Porque, por exemplo, fatos que aconteceram no Rio de Janeiro, que aconteceram em outros estados da federação, e está chamando, o juiz Sérgio Moro chama a jurisdição para a vaga dele. Para Curitiba. Isso tem sido muito questionado também. Eu acredito que esse aspecto processual também irá com certeza aparecer nos recursos que virão. Irão primeiro, claro, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois para o STJ e depois para o STF, a matéria constitucional. Né? Bom, doutor Emerson e doutor Martoni, vamos falar um pouco sobre a questão do impeachment, que ontem foi citado de norte a sul do país, faixas, etc., cartazes, etc. Hoje, a imprensa publica que deputados já estariam se mobilizando no Congresso para a apresentação de um processo de impeachment ao presidente da Câmara dos Deputados. Segundo a informação que os jornais publicaram hoje de manhã, os sites noticiosos, a presidente teria assinado decretos com abertura de crédito especial em 2014, crédito suplementar de mais de 17 bilhões de reais, as chamadas pedaladas fiscais, que são chamadas de pedaladas,
sem aprovação prévia do Congresso. Com isso, ela descumpriu a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. E que, independentemente de um julgamento do TCU a favor ou contra a aprovação das contas da presidente, que estão pendentes ainda lá no TCU, o presidente ganhou mais um prazo aí para o governo explicar as tais pedaladas, a Câmara poderia, com base nesta informação dos decretos assinados pela presidente, e que, segundo o que se publicou hoje na imprensa, consolidariam a ideia de descumprimento de crime de responsabilidade, por isso o impeachment poderia ser um processo de impeachment. É por aí, isso pode acontecer? Antes se falava que o TCU tinha que aprovar, porque o povo leigo não entende, a população. Agora surgiu a informação de que a Câmara independe do Tribunal de Contas da União. É correto isso. É evidente que o impeachment é um processo político. Sim. Né? O impedimento, o processo de impedimento está lá nos artigos 85 e 86 da Constituição, que estabelecem, não é, as causas para o chamado crime de responsabilidade. A primeira coisa que nós temos aí é que esse ato de decreto de despesa foi praticado em 2014, então foi praticado no mandato anterior da presidente, não foi praticado nesse mandato. Então já haveria um enfrentamento, né, dessa primeira questão, naturalmente. É claro que, do ponto de vista do que a imprensa está noticiando, eu não vi, a abertura de créditos não significa, por decreto, não significa em maneira nenhuma violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, da mesma maneira que o que está sendo julgado no Tribunal de Contas da União, as chamadas pedaladas fiscais, significam algo importante ou violação da legalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quase todos os governantes fazem isso. E quase todos os presidentes da República fizeram isso, ou seja, o remanejamento de crédito, passar o crédito, né, de um banco oficial, de alguma instituição, e depois voltar para o orçamento. Então todos erraram? Isso não, nenhum deles errou. Isso não significa operação de crédito nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso significa uma mera operação contábil de configuração muito comum em qualquer governo, não só brasileiro, nas três esferas federal, estaduais e os governos municipais, mas isso inclusive em qualquer governo do mundo faz isso utilizando seus agentes financeiros para esse tipo de equilíbrio ao final do orçamento. Tanto é que a Caixa Econômica terminou o final do exercício de 2013 e 2014 como devedora da União. Ou seja, então isso não tem... Mas isso é um aspecto técnico, evidentemente, o Tribunal de Contas... E o Tribunal de Contas já se manifestou sobre isso. Já tem precedentes no próprio Tribunal de Contas. Agora, deixe-me só concluir aqui rapidinho essa. Então, relativamente ao impeachment, é claro que é uma conotação política muito forte, evidentemente. Não há como se avaliar e dizer que isso vai acontecer ou não. Agora, o impeachment, ele é regulado por uma lei federal. É verdade essa máxima do processo de impeachment, sabe-se quando começa, mas não sabe como não, termina. Eu acho que é verdade. Sabe-se como começa, mas a finalidade dele é impossível de dizer como terminará. Né? Agora, evidentemente que no processo de impeachment, ele tem que obedecer uma certa legalidade. Ou seja, o presidente da Câmara não pode fazer o que quiser. Então, o presidente tem uma lei. Do Senado tem... Mas se o processo de impeachment for iniciado... É uma lei desde 1951, a lei 1079. Se o processo de impeachment for, de fato, iniciado pela Câmara, é verdade que a presidente imediatamente é afastada por 120 dias? A Câmara... Não é assim que funciona. A Câmara deflagra o processo, de acordo com a lei, tem que dar prazo de ouvida para o presidente, a presidente, no caso, como aconteceu em 92, e depois de admitida a denúncia, é que aí até 180 dias, a presidente é afastada. Se o processo não se concluir no Senado em 180 dias, o presidente, afastado, volta para as suas funções. Então, nesse prazo, o vice assume. Nesse caso, o vice assume. Nós temos duas fases: o juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara dos Deputados, e a instância julgadora, que é o Senado Federal. Por que o Constituinte... Porque eu acho que o Constituinte fez acertado. A Câmara é o povo. Remover um presidente da República eleito pelo voto não é uma atividade qualquer. Na verdade, ou seja, aquele que recebeu a maioria dos votos do povo, para que ele seja destituído do seu cargo, que não seja pelo povo, eu acho que a Constituição fez certo na medida em que ela exigiu um consenso maior para essa destituição. Então, são duas instâncias, na verdade, para que a Câmara admite a denúncia, e admitindo novamente, ela será julgada
né, pelo Senado Pelo Federal. Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Para Federal. que todos os 81 senadores possam participar da votação. Participar da votação. Renato e professor Martônio, a grande questão que eu vejo, Sim. se é que teve, eu concordo com o professor Martônio, algum tipo de irregularidade. Crime de responsabilidade. Né? Não, se é que teve algum tipo de irregularidade, Sim, sim. é algo muito pequeno para você gerar um processo de impeachment. Não haverá um presidente que durante o seu mandato, o seu governo, não tenha filigranas que ficaram a se resolver. Não haverá, isso não existe. Então, o que é que eu vejo aí? Eu vejo muito mais uma forçação de barra do ponto de vista político. Para buscar algo jurídico, qualquer coisa que seja, para o quê? Para forçar o impeachment. Eu acho que, na verdade, se o telespectador pensar comigo, o mensalão, o episódio do mensalão, não foi capaz de gerar um impeachment de um presidente. E no episódio do mensalão, no Supremo Tribunal Federal, o que é que ficou caracterizado? Ficou caracterizado um esquema de corrupção no Supremo Tribunal Federal, com julgamento de votos no Congresso. De compra de votos. Ou seja, um esquema de corrupção que envolvia o partido do presidente, envolvia o fundo de campanha. O ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil. Ou seja, o ministro da Casa Civil foi condenado como líder de um esquema de corrupção dentro do Congresso Nacional. E isso não gerou impeachment, quanto mais hoje com a presidente Dilma. Não tem sentido. Não tem sentido. Se o mensalão não propiciou o impeachment, vai acontecer com o presidente Lula, vai acontecer isso com a presidente Dilma? Não tem sentido. Não teria sido porque, como disse o doutor Martônio aqui, o impeachment é um processo político e não dava para fazer impeachment com o Lula, com a força popular que o Lula tem, diferentemente da presidente Dilma, aí pode que ser. Segundo as pesquisas, está derretendo ao sol. Né? Quer dizer, a popularidade dela é uma barra de gelo que derrete ao sol a cada semana. Não seria isso a motivação, a questão política? O enfraquecimento da presidente, coisa que o Lula, mesmo no auge do mensalão, ele tinha uma força popular imensa. Né? Até hoje ainda tem, inclusive. Um pouco menor, é bem verdade, mas hoje ainda tem. O presidente Lula, inegavelmente, é uma força popular. É verdade, é verdade. Aí eu acho que nós temos que observar nos próximos anos, 1 ano, 2 anos, como é que vai ser a relação da presidente Dilma com o povo em si e com o próprio Congresso Nacional. Porque, veja bem, o que é que foi pior? A casa da Dinda, na época do Collor? Casa da Dinda, né? Famosa. Ou o mensalão? O que foi pior? Vamos pensar assim. Mensalão, né? O mensalão foi pior. Foi. E nós tivemos um presidente impeachmentado naquela época. Ou seja, tudo parece ser o contexto político. O fato, e é muito importante que o telespectador saiba disso, eu acho um impeachment, na minha opinião, algo para o Brasil... O Collor não renunciou, por que o impeachment não foi abortado? Não, isso foi o entendimento do Senado Federal, depois confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando ele renunciou, porque a Constituição dizia que ele teria como sanção a perda do cargo e a inabilidade para o exercício de qualquer cargo ou função pública por 8 anos. Por 8 anos. A tradição, o Senado entendeu que aquilo era possibilitar o réu ou qualquer pessoa de funcionar como seu próprio juiz. Então, prosseguiu no julgamento, declarou, aliás, culpado, e nessa perspectiva ele teve a inabilitação até o ano de 2000, que foi o que realmente aconteceu. Quando o Supremo Tribunal Federal avaliou essa questão, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal se deram por suspeitos, o ministro Rezec, o ministro Sidney Sanches, que tinha presidido, Rezec havia sido nomeado por eles, e Marco Aurélio, que era primo dele. Então foram chamados os 3 mais antigos da STJ, que desempataram todos os 3, a votação deu 4-4. Então, os 3 do Superior Tribunal de Justiça... Desempataram. Exatamente. William Patterson, Torreão Braz e José Dantas desempataram no mesmo sentido. Ou seja, não, o que o Senado fez foi correto. Mas aí, o que ficou nessa perspectiva foi um precedente que eu acho mais grave. O Supremo Tribunal Federal abriu a possibilidade de desfazer um julgamento do Senado Federal. Ou seja, na medida em que ele se deu por competente para julgar este mandado de segurança. O que significa dizer que um presidente pode vir a ser removido. E depois recorrer. E depois recorrer para o Supremo. E voltar. E ser restituído.
esse precedente, quem criou foi o Foi o Supremo próprio Tribunal Supremo Federal. Tribunal, isso é bem No lembrado. caso único que nós temos na Constituição de 88. Então, o impeachment tem regras. As regras não é um espaço onde os políticos podem fazer tudo o que querem. Tudo que querem. Não. Doutor Martoni, agora do ponto de vista político, Ah. qual é a avaliação? Hoje, o ex-presidente Fernando Henrique saiu do seu costumeiro repouso e deu uma declaração recomendando a renúncia da presidente Dilma. Isso faz parte do tempero político da história toda aí. Politicamente, o senhor vê viabilidade do impeachment? Não, politicamente eu não vejo viabilidade no impeachment. Eu acho que o partido da presidenta, o Partido dos Trabalhadores, tem uma capacidade de inserção política muito grande. No dia 20 haverá manifestações também de rua. O PT, as centrais sindicais estão chamando para essas manifestações, ou seja, começa a se perceber uma reação do governo a respeito disso. O próprio entendimento do governo com a presidência do Senado, na verdade, os aspectos, nós vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos após a confirmação do Procurador-Geral da República pelo Senado e as denúncias por ele oferecidas. Então, tudo isso vai tornar o ambiente político mais complexo ainda. Mas eu diria, hoje, que eu vejo como pouco provável politicamente. Obrigado, doutor Martoni. Doutor Emerson, muito obrigado. O senhor também, pelo que eu ouvi o senhor falar aí, também o senhor considera absolutamente impraticável o impeachment nesse momento, pelas razões que o senhor já expôs aqui no programa, não é isso? Eu considero, exatamente. Hoje não tem condição de fazer o impeachment. É forçação de barra. Forçação, o termo que o senhor usou, o senhor até fez comparação com o caso do Mensalão. Exato. Doutor Emerson, muito obrigado, doutor Martoni, muito bom tê-los aqui no programa Questão de Ordem, que fica por aqui. Amanhã eu vou falar desses temas sob a ótica dos cientistas políticos Uriban Xavier e João Paulo Bandeira. O Questão de Ordem volta amanhã. Até lá.